Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Backtalks, um espaço para a gente falar sobre música, sobre o mercado da música, especialmente aqui em Salvador, o que é que está acontecendo na cena, quais são os profissionais que estão atuando nisso. E para isso a gente vai receber aqui uma série de profissionais que são super especializados no assunto. O tema de hoje especialmente me toca muito, porque a gente vai falar sobre jornalismo musical. E isso só é possível graças ao patrocínio da Devassa e da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Salvador, através da realização desse podcast, da Joy Entretenimento e da House Company. Voltando ao assunto, a gente vai falar de jornalismo musical, esse tema que me agrada demais, e para isso a gente convidou um cara que eu vou ter até que pescar aqui o currículo dele, que ele é uma referência no assunto da cobertura musical em Salvador e da música contemporânea brasileira como um todo. Luciano Matos é jornalista, é pesquisador musical, curador, DJ, produtor, parecerista e consultor. É um currículo de dar inveja para quem ama música e para quem ama trabalhar com música. Ele está à frente ainda do site El Kabong, um site que é referência quando a gente pensa em música aqui em Salvador, mas também do Festival Radioca, que tem um podcast e um programa de rádio. Eu sou frequentador desse festival. Luciano tem também a festa Baile Esquema Novo, também já frequentei muito, fico sempre na torcida de uma edição especial que volte a acontecer. E ele atua na cobertura da cena musical na Bahia, mas também fica muito atento ao que está rolando na música contemporânea brasileira. Ele é pesquisador dessa cena em diversas vertentes, ele é pesquisador também de festivais independentes, contexto e cobertura em diversos veículos. É autor do livro O Canto da Cidade, da matriz afro-baiana a axé de Daniela Mercury, pela Edições Sesc de São Paulo. Atua também realizando consultorias, participando de comissões e curadorias sobre música em diversas instituições e em premiações, como a Caixa Cultural, Natura Musical, Prêmio Multishow, Governo do Distrito Federal, Governo do Ceará, Prefeitura de Salvador e Prêmio CAIME. E entre as instituições que ele já atuou estão Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, Teatro Castro Alves, e Bahia, Revista OBC, UOL, Jornal à Tarde, Instituto Via Magia e Fórum Cultural Mundial. É muita coisa. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite para participar desse projeto com a gente. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui conversando sobre música, sempre bom. Você é uma referência nesse assunto que eu sou fã do trabalho, de tudo que você produz, tanto o Festival Radioca, como eu já disse aqui, sou frequentador, Baile Esquema Novo, fico na expectativa de edições especiais que de vez em quando acontecem. Mas, Luciano, é especialmente desafiador trabalhar cobrindo música em Salvador, que é uma cidade essencialmente musical. Quais são os prós e os contras, o que é que tem de facilitador, o que é que tem de barreira nesse processo? Eu acho que tem sido difícil falar sobre música na perspectiva de arte, de cultura, né? Tem sido difícil. Eu sempre falo que se você abrir os principais portais de notícias, de jornalismo, pouco se fala de arte, de cultura, se fala de fofoca, da vida dos artistas, sei lá, de tudo menos da música em si, do cinema, enfim, da arte. Então, acho que isso já é um desafio por si só em escrever, né? Mais escrever do que ser youtuber, por exemplo, sobre música, né? Então, acho que esse já é um desafio. Em Salvador, eu acho que tem o desafio de ser uma cidade que tem características muito próprias e muito fortes de música, né? A gente já viveu momentos de uma grande hegemonia que era difícil que foi até o que me estimulou a escrever sobre música, né? Que era muito difícil você ter outros espaços, outros ambientes que não se falasse, que falava da coisa que estava em evidência, né? Sim. Hoje eu acho que a gente tem menos isso, mas está caminhando um pouco para isso, que me incomoda às vezes. Mas é um desafio bom, né? Porque eu acho que a Bahia, Salvador tem muito conteúdo, tem uma produção riquíssima, sempre teve, né? Sempre teve, além dessa coisa do mercado mesmo, uma cena paralela muito ativa, muito fértil, criativa. Então, isso foi sempre bom e foi o que sempre me estimulou, na verdade, a falar sobre música, né? E é um pouco, eu acho, do que o Bach trouxe. Você esteve no festival recente, que a ideia é justamente pegar essa galera que tem movimentado a agenda ao longo do ano e produzir esse tipo de conteúdo audiovisual, subir as músicas nas plataformas. Mas nessa sua carreira cobrindo música, eu imagino que já foram shows imensos que você viu, diversos. O que é que foi? É possível pontuar alguma coisa, algum show que tenha sido, ou algum momento, uma entrevista que tenha sido mais marcante para você? Eu acho que tem algumas coisas, assim, e diferentes, né? Sei lá, eu dei uma vez, eu tava numa tarde, foi uma coisa que me marcou muito, que eu dei um furo na TV, na Rede Bahia, numa atração do Festival de Verão, que eu dei Ben Harper antes de todo mundo, e eles ficaram indignados, procurando saber quem era a fonte e tal. Essa coisa pro jornalismo é gostoso, assim, né? Então, foi massa isso, uma coisa. E assim,
Eu acho que nem tanto cobrir exatamente shows e festivais, mas estar presente em festivais é sempre uma coisa que me move muito, assim. Eu fui para um festival em Barcelona já 3 vezes, chamado Primavera Sound, que sem dúvida das coisas que mais me mexeram na vida, assim, um lugar que tinha 14 palcos ao mesmo tempo, e assim, você tava vendo um show de sua vida e tava perdendo outros 3 da vida. Então, isso me move muito. Eu acho que circular nesses festivais, conhecer esses festivais independentes e o que a gente chama de independente, né, pelo Brasil, sempre é muito bom. Eu tive recentemente num festival, em 2021, se não me engano, num festival em Belém chamado Psica, que foi uma experiência Teve incrível. recente também agora. Teve recente agora, né? Então, acho que esses momentos são muito, muito marcantes. Acho que até mais do que uma entrevista em si, né? Eu costumo brincar que eu gosto mais da música do que do artista em si, né? Que eles não me ouçam. Porque eu acho que eu gosto de como eles apresentam isso e como o público reage. Então, essa relação com a música, para mim, é maior do que com o artista. Claro que os artistas são deuses que merecem ser, mas eu acho que a música me move mais do que o artista em si. Então, esses momentos de shows, de festivais, são momentos que sempre me movem muito. Assim, e é muito bom quando você ver artistas no começo, assim, e que vão estourar. Isso é muito bom, sei lá. Quando eu vi Baiana System no começo, no carnaval. Você sentiu que aquilo tinha alguma coisa? Eu sentia, mas eu lembro que o primeiro carnaval do Baiana System, por exemplo, era um rompimento de uma coisa que estava acontecendo, né? Porque era o fim da hegemonia da Axé Music. E era uma banda vindo tocando uma coisa autoral, totalmente diferente do que estava em evidência no carnaval. Então as pessoas olhavam assim, eu lembro que as pessoas botavam o dedo assim, é ruim, porque era uma banda tocando uma música desconhecida, autoral, né? Então aquilo foi muito marcante. Eu lembro das imagens, dos flashes assim, na minha cabeça até hoje, porque e do que a banda virou depois, daquele fenômeno da banda levar, sei lá quantas mil pessoas. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, e as pessoas... Então, assim, esses momentos são muito marcantes, assim, essas viradas, e você vê o antes e depois, sei lá, Los Hermanos também, foi uma banda que eu vi no começo e depois eu vi estourada. Então, isso é muito legal, assim, e você identificar as qualidades e você ver, pô, essa banda merece. Claro que algumas você percebe e não dão essa virada, mas é muito bom você perceber essas qualidades sendo ganhando o corpo e muita gente gostando, né, passando de banda. Isso é muito bom. Esses momentos de você ver uma banda tocando para pouco ou não sendo esse fenômeno que se tornaram depois. Isso é muito bom. O El Kabong tem uma agenda semanal do que está acontecendo na cidade, além das matérias, das entrevistas, mas vocês focam também nesse trabalho de uma agenda mostrando o que está acontecendo na cidade, no estado como um todo, mas especialmente na agenda cultural de Salvador, que ela é muito extensa, muito diversa e que foge também às vezes do roteiro ali que a gente está pensando mais, Rio Vermelho, Centro. Como é fazer essa curadoria? Como é que você consegue pesquisar tanta coisa semanalmente e nutrir? Essa agenda já me salvou várias vezes, inclusive. É um desafio, assim. Eu sempre falo que eu faço isso há muito tempo. Agora eu acho que o site deu uma modernizada, tá num formato melhor, né? Que dá pra ter mais informação. Eu lembro que eu fazia era uma lista de show, o nome do show, o nome do artista e o lugar. Não tinha muita coisa, e a data. Tá? Então, acho que hoje tem um desafio maior de botar mais informações, né? Com foto, com alguma imagem. Eu acho que o primeiro desafio hoje é que a cena não está estruturada, assim, tem casa que não tem... Mal consegue botar um parágrafo sobre shows, né? Isso é muito ruim, eu acho. Para a própria casa, para o próprio artista. Fico pensando assim... Pô, você tá divulgando um artista, não dá pra saber se ele é rock, se ele é cover, se ele é heavy metal, se ele é pagode, se você não conhecer, né? Então, eu acho isso muito ruim, eu acho que isso a gente vai ter que buscar, eu acho que as casas, os próprios artistas, e melhorar um pouco essa divulgação, acho importante. Se você quer atingir mais gente, é importante que você diga o que você é, né? Então, eu acho que hoje é um grande desafio isso. E também, assim, eu acho que em Salvador a gente regrediu uns 20 anos depois da pandemia, né? Eu acho que estava num momento assim de crescente, de casas surgindo, casas com estrutura, cada vez mais para esse. Eu estou falando para esse universo independente. Sim, né? sim. Era uma coisa mais. Estava vindo mais estruturada, a pandemia foi um baque, quebrou um monte de gente, ou gente que já estava na dúvida, desistiu, e hoje a gente não retomou ainda essa estrutura de casa. A gente tem muitas casas em Salvador, mas se para passar não é bem casa de show, né? Tem bares. Ali, né? O que era nos anos 90, por exemplo, que eram bares, restaurantes, sei lá, o cara tem um espaço e monta ali e bota um show. Não é um lugar com isolamento acústico, com palco adequado, com sonorização adequada. Então, eu acho que isso é um grande desafio. E tentar entender, para a agenda, no caso que você perguntou, tentar entender isso tudo que está acontecendo, né? Porque toda hora surge um lugar novo. Toda hora mesmo, né?
E eu lembro desde o começo, uma das coisas que me motivou a fazer isso é que as pessoas diziam muito assim, Salvador não tem nada para fazer. Eu compro essa briga com as pessoas porque tem coisa, né? Tem coisa. Hoje eu não ouço tanto, mas sei lá, alguns anos atrás, não tem nada para fazer. Eu falava, velho, aqui, ó, como é que não tem? Então acho que assim, tem uma coisa hoje que é difícil, que as pessoas querem informação na mão. Sim. Né? Se você parar... E rápida, né? A gente tá desacostumado a entrar em um assunto e ler sobre aquilo. A gente quer só ler o título. Exatamente. Só ler o título e saber o que é o que tá acontecendo. Exatamente. E assim, você vê que hoje, tirando o El Kabong, tem poucos lugares. Porque assim, é uma coisa do jornalão, dos jornais antigos, tem aquela grande agenda, né? Hoje as pessoas botam no Instagram, tem alguns perfis que botam agenda. Então esse serviço já chega até as pessoas. Então é muito mais fácil. Só que assim, o que eu proponho é não ser só a agenda do fim de semana, Sim. do dia. Então assim, se você for lá agora na agenda do El Kabong, tem show em abril do ano que vem. Exato. Né? Então eu acho que esse serviço é importante. As pessoas não só o público, até os produtores mesmo, saber o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer. Então eu acho que a proposta é muito essa, assim, a gente entender o que é que está acontecendo nessa cidade. Eu sempre brinco ultimamente com a agenda que, assim, como eu atualizo o tempo inteiro, eu acabo tendo uma noção do que está rolando na cidade, né? E é bom dizer isso, assim, que eu falo, tem mais show de jazz do que de axé music em Salvador. Tem mais show de samba do que de pagode mesmo, né? Então isso é muito interessante você perceber na cidade, esses movimentos. Claro que são coisas de dimensões, o jazz não tem um grande público, mas é massa você ver como tem uma cena de jazz acontecendo. E de artistas que estão fazendo aquilo, né? Exatamente, e as casas abrindo espaço. Então, essas coisas eu acho que são muito legais quando você vai acompanhando a agenda, e quem lê ali também percebe. Eu tento dar mostrar esse outro lado da cidade, porque Salvador é muito mais rica do que parece para quem conhece superficialmente, né? É muito mais do que axé music, é muito mais que pagode, é muito mais do que festa. Eu acho que tem isso também, isso é massa, mas tem muito além disso. Isso é importante também, que a gente dê espaço, que as pessoas conheçam, né? Então acho que meu papel é um pouco isso, e a agenda é muito isso, né? Eu não sei se tem adendo à sua pergunta, mas assim, é uma agenda filtrada, eu não boto absolutamente tudo. Sim. Abri muito mais do que eu já abria, né? Antigamente eu era muito mais... E não era contra nada, é porque eu acho que tem coisas que já tem muito espaço, né? Que já roubam muita atenção, que já tá na mídia, já tá na televisão, já tá em todos os lugares. E em algum nível tem um público que busca o El Kabong também para saber esse rolê meio independente, exatamente, né, exatamente isso. Então, assim, hoje é um pouco menos filtrada do que já foi, mas continua filtrada. Eu não boto, por exemplo, grandes shows de axé music, um ou outro eu boto às vezes, não boto... sertanejo, por exemplo, se eu boto o festival de verão, eu até boto a programação toda, mas lá no título eu não boto, sei lá quem vai tocar. Como é? Maria Tenta Batidão. fazer um trabalho que seja mais voltado para o artista independente. Isso, ou para o artista que eu considero que tem um trabalho mais relevante artisticamente, né? Então, assim, é uma editoria, é uma curadoria também, né? Acaba sendo, né? Que pode ter uma crítica em cima disso, mas é muito nesse sentido, assim, tem coisas que já tem muito espaço. Então, eu não quero reforçar o que já tá, todo mundo já sabe. Então, é tentar dar espaço para outras coisas, né? Imagino que essa seja a lógica também, aí saindo jornalista, entrando produtor, da formação da curadoria, na verdade, do Festival Radioca. Como é que você pensa nisso também? Porque aí eu acho que bate o pensamento do produtor de precisar formar público. Como é que você pensa nessa curadoria também? O Radioca... Para quem não conhece, o Radioca vem no programa de rádio, né? Sim. Então, a gente, quando a gente começou o programa, era um programa que a gente começou em 2008, que tinha uma nova música brasileira acontecendo. Se a gente parar para pensar, assim, tava surgindo ali Criolo, Emicida, Céu, Tolipa, eram artistas que estavam ainda, não eram muito conhecidos, né? Eles não tinham um grande público. Então a gente começou e tinha muitos outros artistas, né, dessa cena. E a gente começou assim, esses artistas não estão tocando na rádio, esses artistas não estão aparecendo. A gente criou um programa para dar vazão a isso, né? Essa quantidade imensa de discos, de singles que saiu o tempo inteiro, ainda saem, né? Da cena baiana e da cena nacional. Então o foco era esse, né? Vamos mostrar essa música contemporânea brasileira. Aí em 2008, a gente criou o programa, a gente passou alguns anos e aí a gente teve a ideia de fazer um festival. E a gente decidiu seguir a mesma lógica, né? Vamos apresentar artistas para o público de Salvador. Então, assim, o grande desafio, quer dizer, tem alguns, né? Mas é um festival enxuto, né? Um festival de 8 a 10 atrações, não mais do que isso, 2 dias. Teve uma edição que a gente enlouqueceu, fez um pouco mais, mas nunca muito mais do que isso. A gente fez, acho que 15 atrações no ano, que a gente fez mais dias e tal. Mas é meio isso, então, e ao mesmo tempo a gente tem esses recortes de ser um festival diverso. Não é um festival de MPB, não é um festival de rock, não é um festival de rap,
Não é de nada disso, é tudo isso. Vai ter um pouco disso, tentando mostrar essa música contemporânea, ao mesmo tempo tentando apresentar o tempo inteiro artistas baianos e artistas de fora, né? Sempre mostrar as novidades. Eu acho que esse é o desafio também. A gente se desafiou a sempre não repetir artista e sempre apresentar coisas. Seja um artista que nunca veio na Bahia, os de fora, claro que os daqui a gente não vai ter muito esse critério, é lógico, ou artistas que têm um disco novo e que nunca apresentou esse disco aqui. Então o desafio é costurar isso. E claro que a gente se preocupa com o público, claro que a gente desenha sempre tendo um ou outro artista que tem uma pegada um pouco maior, mas a gente veio agora de 2 edições, 2022 e 2023, que a gente teve que dar uma crescida, por exemplo, e a gente entendeu que não é aquilo que a gente quer. A gente não quer fazer um festival que vá crescendo e que vá pegando um público imenso, a gente não quer isso, a gente quer um festival que as pessoas que estejam interessados em música vão conhecer artistas. Eu acho que esse é o grande desafio, eu acho que a gente tem conseguido isso. Tem uma marca, acho que já radioca, as pessoas já acreditam, eu não conheço nada, mas eu vou. E é o que a gente sempre quis, assim, a gente não... É claro que sempre vai ter um ou outro artista um pouco mais conhecido. É isso, ano passado a gente teve Chico César, por exemplo, a gente não quer isso. Sim. A gente entendeu que não é isso que a gente quer. Chico César é um artista gigante, um artista que quase todo mundo, né, já conhece, que é ótimo, mas o que a gente quer não é isso. A gente quer um desafio maior. É artistas que a maioria nunca ter ouvido falar e vai ter essa isca, né? Um artista um pouco maior, tal, ou que nem seja tão conhecido, mas seja falado, por exemplo. Quando a gente trouxe Dona Onete em 2017, acho, 16, 17, não lembro agora de cabeça, Dona Onete era completamente desconhecida e ela ia fechar o festival. E foi incrível, porque as pessoas já tinham ouvido falar no baile que a gente tocava. Era desconhecida, mas já tinha uma coisa, já era falada um pouco no país. Tal. Então, esse time de pegar esses artistas, que é o que a gente quer fazer sempre. Quando a gente trouxe Letrux, por exemplo, foi a mesma coisa. Ela nunca tinha tocado aqui. Ela estava começando a estourar dentro do que é estourar nesse universo, né? Sim. Ela não estourou, não furou a bolha, mas ela virou uma artista maior, né? E a gente trouxe nesse momento. Então, pegar isso é o que a gente quer. Esses artistas que estão em evidência, mas não estão estourados. A gente não quer o artista estouradão. A gente quer apresentar esses artistas para as pessoas e tentar fazer com que um público, além desse circuito mais independente, né? E a gente tem alguns retornos de público nesse sentido, de pessoas que não conhecia nada e nem conhecia esse universo, nem frequenta esse universo e adoram porque acha que não existe isso em Salvador, acha que festival é uma coisa muito muito grande, é muita gente, não é para mim. Então a gente quer mostrar que é possível que idosos, crianças ou adultos que não estejam a fim daquela coisa de balada, né? E a gente quer mostrar isso. O que importa ali é conhecer música. Então, aí a pessoa vai gostar de tudo, ou vai gostar de uns, não gostar de outros, normal, mas ela vai conhecer coisas. A ideia é apresentar coisas. Eu acho que a gente tem cumprido isso bem, assim, de apresentar esses artistas. Esse ano foi um desafio gigante de verba, de não ter recursos, mas a gente conseguiu no final e conseguiu apresentar uma curadoria interessante de novidades, assim, né? Então, é um desafio bom. Eu acho que a gente consegue fazer isso bem. Perfeito. Saindo do produtor e voltando para o jornalista, para o crítico musical, como é que você avalia, como é que você enxerga a participação da Bahia nessa geografia musical do Brasil? Pensando em linha do tempo, né? Eu vejo como a Bahia sendo um estado protagonista na música brasileira, desde o pré-bossa com Caymmi, bossa com João Gilberto, depois a Tropicália com os baianos, anos 70 tem Raul trazendo rock, anos 90 o axé, aí vai até anos 2000, depois vem Baiana System, enfim, a gente parece que tá sempre lançando coisas, editando moda assim pro Brasil. Você acha que ainda hoje tá assim? E como é que você enxerga a participação do Estado nisso? Eu acho que sempre teve, eu acho que tem momentos aí que dá para aprofundar mais, não sei se vai dar tempo de falar tudo assim, né? Mas eu acho que a gente tem uns 3 estados que meio que guiam criativamente, 3 ou 4 estados que guiam criativamente a música brasileira, né? A Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, e eu não botaria nem São Paulo, eu botaria o Pará. Mas alguns estados têm características próprias. Por exemplo, São Paulo não é tão... claro que tem artistas, mas não é o lugar da criatividade, é o lugar do dinheiro, é o lugar da mídia, é o lugar que está tudo lá, então todo mundo vai para lá. O Pará, como é no norte,
tem as suas dificuldades de exportar bem essa música, né? Mas parece que tem conseguido quebrar essa... Tem conseguido mais, tem conseguido mais. A Bahia, eu acho que assim, além da criatividade, e não é por acaso que esses estados, principais estados, são estados de miscigenação, de presença negra muito forte, porque é natural que seja, né? Eu acho que a Bahia tem uma característica que ajuda muito, que é assim, a gente não só faz a música, mas a gente sabe vender bem. A gente é meio marqueteiro do bem, né? Não, a tua publicidade tá cheia de marqueteiro bem. Exato. A gente sabe vender bem. Os paraenses são meio putos com os baianos, porque a gente botou como se a lambada fosse uma coisa baiana, e não é, né? E eles, vocês pegaram a lambada como se fosse de vocês. E naturalmente a gente encaixotou ali no carnaval, naquele áudio da Share Music, e foi como se fosse um produto muito baiano. E não é de fato, né? Mas a gente faz isso muito bem. Eu acho que a gente capta muito bem as referências, essas sonoridades e transforma elas. Eu acho que isso a gente faz muito bem. Eu acho que a gente teve... Você fez essa linha do tempo aí de vários momentos que essa música baiana teve evidência. Eu acho Talvez até antes, eu fui lembrando. A origem do samba. Né? Exato. Muita coisa aí. Eu acho que a gente passou por uma fase ali, apesar da Share Music ter sido talvez eu sou muito crítico a algumas coisas da Share Music, né? Você deve saber. Sim. Eu acho que foi inicialmente muito criativo, muito forte, e depois foi muito industrial, né? Muito comercial, exageradamente comercial, e se importou muito pouco com qualidade e tal. E isso eu acho que teve um dano para a Bahia. Teve várias coisas positivas, mas teve alguns danos. E um deles foi meio que esconder uma produção que acontecia aqui, né? Porque a gente nunca deixou de ter... Porque assim, a Bahia, além de tudo isso que eu falei, eu acho que é um lugar que sempre foi muito diverso. As coisas sempre foram muito misturadas, né? Então, assim, não é por acaso que a Tropicália surge disso, né? Porque a gente é Nordeste, mas não é exatamente Nordeste né? Como, sei lá, o Ceará, Paraíba, Pernambuco, que tem essa coisa muito ligada às características do Nordeste. Parece uma identidade cultural muito própria, né? Muito particular. Exatamente. Mas a gente tem isso também, né? Também, exato. A gente tem um São João forte, Exato. Mesmo em Salvador, né? Ao mesmo tempo, a gente é o estado que está ali mais próximo de Minas, do Sudeste, a gente pega essa influência, Salvador é uma cidade portuária que recebeu desde o começo muita gente de fora, é uma cidade cercada pelo Recôncavo, que faz parte do Recôncavo, e essa cultura negra muito forte, né? E aí tem o Oeste, então a gente acaba misturando tudo, né? E eu acho que essa é uma característica baiana, essa coisa de naturalmente ser um misto de coisas. Então, aí você falou aí, Raul Seixas, nos anos 70 ali... Gêneros, né? Assim. Tava tendo a escola de música se destacando com a música mais experimental, surgindo esses artistas que vieram da Tropicália, o MPB, o samba acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Isso sempre foi assim. O que eu só critico é como o axé meio que escondeu isso durante um tempo. Parecia que não era isso. No auge, quando eu comecei a escrever, a pensar a música, assim, eu percebia como as pessoas como as pessoas de fora falavam assim, a Bahia é a terra do axé. Como se a gente só fosse a terra do axé. Quando tinham os outros, gente. Quando tinha outros. A gente tem ali nos anos 90 uma das cenas de rock mais incríveis que já tiveram na Bahia e até no Brasil, assim, muito criativo. Cascadura, Brincando de Deus, Dead Beatles, um pouco antes Úteros em Fúria, né? E isso foi completamente escondido. E outras coisas, a MPB, várias coisas que aconteciam, né? Então, isso eu acho que foi ruim quando você tem... Com qualquer coisa, né? Quando você tem uma monocultura, uma coisa muito forte, ela vai destruindo o resto se você não tiver cuidado. Eu acho que não tiveram esse cuidado. Mas aí eu acho que com a internet, com a Share Music se desgastando, aí volta essa cena que a gente está vendo hoje, que é exatamente isso que eu estou falando, uma cena muito diversa. Se a gente parar para pensar, a gente tem de Rumpilés, uma banda instrumental que mistura jazz com ritmos afro-baianos, a gente tem bandas de heavy metal, de thrash metal, de rock pesado que circulam pela Europa. A gente tem o Baiana System, que é um fenômeno com uma música, uma proposição completamente nova. Tem um reggae muito forte. A gente tem o maior reggae do Brasil, é baiano. E a gente não fala isso às vezes, né? Edson Gomes é um monstro e nunca foi reconhecido, porque ele foi paralelo à Share Music, né? Então, assim, a gente imagine que Lazo era para um cara ser muito mais... endeusado mesmo, né, pelo que ele fez. E vários outros nomes, né?
Então eu acho que a gente sempre teve essa criatividade, mas tem esses momentos que algumas coisas ficam meio ofuscadas, e hoje eu acho que a gente está num momento bem interessante, assim, de criatividade, de muita coisa, o tempo inteiro. Meus amigos de festival, de imprensa, assim, falam, velho, toda hora tem uma coisa nova na Bahia. Eu falei, tem, e é difícil de acompanhar. A gente mesmo aqui que tá, às vezes eu falo pra pessoa, você já ouviu tal disco, já foi tal show? Não, ainda foi, vá que é massa, porque tem muita coisa o tempo inteiro se atropelando, né, de tanta novidade que tem. Eu só tenho hoje alguns receios, assim, porque eu acho que eu acho o pagode incrível, o pagode criativo, só que a gente não pode entrar na mesma lógica que a gente entrou com a Axé Music, como se fosse a terra do pagode. Pagode é massa, tem seu espaço, mas não precisa todo mundo fazer pagode, todo mundo ir por esse caminho de mercado mais fácil, ou pelo pop pagode, ou pago funk, quer que seja, pago trap. Eu acho que isso tem um lugar dele, é importante e tal, mas a gente tem que reconhecer e valorizar, senão a gente não teria, sei lá, Tiganá, Rumpilés, né? A gente tem essa outra, Lued Luna, fazendo outras coisas tão incríveis quanto, então a gente tem que sempre olhar que tem um todo acontecendo no estado, na cidade, né? Dessa nova cena que você acompanha tanto da música baiana quanto a música contemporânea brasileira, que artista você diria assim, apostaria pela autenticidade, por um trabalho autoral, inovador, meio que diferente de tudo que a gente já viu? Tem algum nome que passa por sua cabeça? Rapaz, se eu fosse rico hoje e eu não me importasse em ganhar dinheiro com artista, e eu falar, velho, todo mundo tem que ouvir isso, seria Gui Davi do Gege. Eu pagaria assim, velho, vocês têm que rodar o mundo, porque é incrível, quem não ouviu tem que ouvir. Tiveram indicação no Grammy, salvo engano. Tiveram indicação, e é difícil, né? É um grupo grande, é um grupo de percussão muito ligado ao terreiro. Não é uma música dançante exatamente, né? É dançante, mas tem uns compassos meio quebrados, assim, então não é uma coisa de fácil de gestão. Assim, me lembra um pouco a timbalada, mas é muito diferente com a timbalada, porque assim, é a coisa da percussão, tem umas letras meio enigmáticas, assim, diferentes. É pop, mas não é para tocar no carnaval, né? Então eu acho muito, muito interessante ali. A primeira vez que eu vi, eu fiquei maravilhado. A gente levou no radio, e eu fiquei pensando, velho, eu queria ver, sei lá, um gringo ouvindo isso, qual é a reação desse cara, né? Porque é um som muito diferente, muito autoral, assim, muito, muito forte ao mesmo tempo, né? Eu acho, seria minha indicação, e eu tenho indicado, assim, se você tiver, porque é isso que eu ia falar, eles não tocam tanto, né? Eles fazem poucos shows. Se tiver chance de ver, vá ver. O disco é incrível e o show é absurdo. A Gui Davi do Gege, eu acho que seria meu nome principal, assim. Tem um projeto que a Gui Davi do Gege é uma criação de Luizinho do Gege, né? Ele lançou esse ano outro disco que eu gosto muito, que dialoga com isso, mas é mais enxuto, né? É ele... Vixe, eu esqueci o nome dos caras, mas é chamado Mocofaia, que são só 3 pessoas, é mais jazz, é menos dançante, mas tem essa pegada meio de ritmo afro com jazz, com essa escola que a gente tem tido, né? Que eu acho que Letieres é fundamental, abriu uma porta, assim, que a gente já tinha, mas acho que ele estabeleceu assim, é possível fazer uma coisa criativa, ele criou uma orquestra absurda, Rumpilés é uma coisa de outro mundo, né? Então é isso, eu gosto de chamar atenção muito para essa outra Bahia que às vezes fica fora do foco, principalmente que não são coisas tão midiáticas, não são coisas tão de carnaval. Eu amo carnaval, velho, eu amo carnaval, eu sou o cara que vou atrás dos trios que eu gosto, saio todos os dias, mas eu acho que a gente tem que pensar além disso, a gente é mais do que isso. Carnaval é massa, música dançante é massa, mas a gente tem que sempre abrir a mente, né, e ouvir outras coisas, que a gente tem outras coisas, a gente tem outras preciosidades que merecem valor mesmo, merece que o público pague ingresso, que as pessoas conheçam, porque a gente acaba sofrendo um preconceito, às vezes interno mesmo, a Bahia é a terra da putaria, é a terra só do carnaval. Nós fazemos carnaval como ninguém, nós fazemos festa como ninguém. Você vai pro festival em outro lugar do Brasil, os lugares que eu fui do Brasil, festival grande, ninguém faz algo como a gente. Isso é fato, a gente é muito bom nisso. E carnaval é muito isso. Só que a gente tem que pensar além, a gente é além disso, a gente é muito mais do que isso, né? Então eu acho que é importante a gente sempre lembrar dessas outras coisas, valorizar essas outras coisas. A gente tem aí Tiganá, eu aqui por passar tempos lembrando nomes incríveis que a gente tem, né? É muita gente boa produzindo essa música. Você acha que a música instrumental tem ganhado mais espaço também, pensando nesses shows de jazz que você coloca na agenda, pensando em eventos como o Rumpilés, que está lá na escadaria do Paço e que é sempre lotado, com participação também de cantores, mas no geral é um som instrumental. Você acha que tem ganhado mais espaço ou acha que sempre teve isso aí e a gente não olhava? Eu acho que sempre teve a produção. Eu acho que tem mais hoje, eu acho que assim, jazz a gente tem uma escola também na Bahia, né? Tem muita coisa que foi feito anteriormente. Eu
Eu tenho uma coisa que eu penso que, assim, nessa minha crítica à She Music, né? Eu acho que quando a She Music ficou tão potente, foi meio que eles tivessem roubado uma sonoridade como se fosse só deles. Então, assim, no auge dos anos 90, ninguém do rock, enquanto, sei lá, Minas surgiu o Skank, o Mangue Beat acontecia em Recife, o rock daqui, por exemplo, queria distância de percussão. A MPB queria distância daquilo, porque tudo era engolido pela She Music. Então, criou uma rejeição. Que hoje, na ótica de hoje, é claro que a gente vê que é exagerado, não precisava, mas naquela época era uma reação natural. Então, eu acho que quando essa indústria perde a força, é meio que devolve para a cidade, para o estado, essa possibilidade de criar com essa diversidade que a gente sempre teve. Então, assim, aí todo mundo se sente mais à vontade de pegar a percussão, que essa não é sua, isso aqui é uma coisa da Bahia. E aí a gente começa a ver surgir essas misturas naturais de jazz com percussão, com ritmos afro-baianos, mas de forma mais forte e ganhando público, né? Porque quando você tem... Quando diminui essa hegemonia, você acaba abrindo esses espaços, né? Então, ali, no começo dos anos 2000, começa a surgir isso com mais força, esses artistas começam a ficar mais em evidência e outras coisas começam. Então eu acho que a música instrumental sempre existiu, mas ganhou uma força especial muito por isso, por ganhar uma identidade até mais forte, assim, né? Se a gente parar para ver, a gente ganhou Neo Gibá, que a gente sempre teve a OSA, mas a gente ganhou Neo Gibá por um lado, e a gente ganhou a Orquestra Afrosinfônica, a Orquestra Pagode Sambone Orquestra, e Rumpilés, de cara, né? E outras coisas que foram surgindo no rastro disso, né? Então eu acho que sim, tem ganhado público. Eu acho que a gente tem alguns problemas ainda de como o público consome. Que é uma crise também, não é só nossa, é uma crise mundial, né? Desse consumo de música, de como pagar para ingresso. Porque assim, massa que é Rumpilés Slot, eu acho incrível, eu acho lindo, mas eu não sei se as pessoas pagariam para ver Rumpilés, tanto quanto vão ver lá de graça na escadaria. Mas, por outro lado, aí é uma provocação, mas é pra gente entender mesmo. Você tem a OSBA, por exemplo, ou com outra proposta, óbvio, mas que também tem um público pagante, né? Você acha que essas coisas se relacionam de alguma forma, ou é um bom marketing, não sei? Não, eu acho que sim. Eu não tô nem dizendo que assim, que Rumpilés, se fosse pago, não daria público. Sim. Não é isso. Eu só acho assim, porque aquilo virou um pouco, é ótimo, eu adoro, mas virou um pouco uma festa de rua, sim. Né? Talvez não essencialmente pela música, mas pelo burburinho, exatamente. Né? Então, assim, minhas preocupações são essas, mas eu acho que tem que acontecer, perfeito. Acho ótimo que aconteça, acho ótimo que lote, até porque as pessoas vão conhecendo quem não conhece. Né? Virou meio que... Eu conheço gente que quando vem de fora, gente que é mais ligada em música, fala assim, pô, vai ter Rumpilés esse fim de semana. Quer tentar casar a data, né? Isso, a gente que veio pro Radioca e combinou que na sexta tinha e fez isso, vou chegar na sexta, vou pra Rumpilés. Então, assim, é claro que é incrível. Eu só tô levantando aqui as problemáticas. Que é importante a gente estar atento a isso, né? Isso, também. Porque eu acho que às vezes a gente acha a Bahia é linda e maravilhosa, o verão é maravilhoso e não questiona algumas coisas. Eu acho importante. Acho que a gente tem uma lógica, que a gente está entrando numa lógica de coisas gratuitas muito mais presente o tempo inteiro, de grandes shows, que eu acho um problema para a cidade. Eu não acho que não tem que ter coisa de graça, acho ótimo que tem que ter coisa de graça, ainda mais se for coisa independente, se for Rumpilés, ótimo. Mas quando a gente entra numa lógica de grandes shows de graça no Rio Vermelho, isso acaba com a cena. Recife viu isso. O Abril Pro Rock é um festival lá de Recife que ele acontecia em abril, né? Eu conversando com um produtor, ele falando como ele mudou. Hoje era um festival bem diverso, era um festival parecido com Radioca, assim, que sei lá, você ia ver uma banda de forró, um cara de mestre de maracatu, uma banda de heavy metal, uma banda indie inglês, sabe? Era isso. Só que ele começou a entender que estava diminuindo o público, ele teve que ir... Hoje o festival é basicamente rock pesado. Por quê? No Réveillon tinha show de graça, no verão tinha show de graça, no Carnaval, todos os artistas que talvez ele levasse tocavam de graça, não só no Hack Beat, que é outro festival que acontece no Carnaval, mas nas praças do Carnaval. Então, assim, ele ficou sem ter como trazer. Porque como é que ele ia cobrar 2, 3 meses depois um artista que tocou de graça ali? Então, assim, isso é um problema para a cena. Se a gente não estiver atento, as casas que já estão enfrentando a dificuldade, quando você tem muito show de graça, isso é pior ainda, né? Então, assim, eu acho que... É importante que aconteça, mas a gente tem que estar atento e sempre questionar, né? Porque eu acho que, assim, vamos ter show, sei lá, a gente teve agora Lued Luna tocando Xadê, ótimo. Mas, sei lá, a gente já teve
pô, não vou nem lembrar agora, mas grande show de artistas de graça no Rio Vermelho. O Rio Vermelho onde tem as principais casas de show na cidade independente. Quando você bota esse show, dificilmente essas pessoas vão depois pagar para entrar nas casas. E assim, por que não bota esse show, sei lá, em Sussuarana, que não tem uma casa de show, talvez, em Paripe? Isso tem muito mais sentido. Se a lógica for levar cultura para as pessoas, eu não acho que seja, mas se for, vamos fazer seguir essa lógica, né? E não você colocar nos principais, os lugares já são movimentados, que já tem uma noite, um show de graça que quebra essas pessoas, né? Então, não sei, eu acho que a gente tem que ter essa criticidade, né? Pensar no que vale a pena, no que é importante, no que não é. Acho que tem que ser isso também. Perfeito. Pensando agora no público do BAC, que é artistas que estão... ou alguns já consolidados, ou que estão em início de carreira, mas organizando seus trabalhos. Você, enquanto jornalista que vive esse universo, tem dicas, assim, do que é que esses artistas precisam estar atentos na hora da produção do seu conteúdo, seja da música, ou seja de um material de divulgação? O que é que você, enquanto jornalista, gostaria de receber de um artista que está divulgando o seu trabalho? O que é imprescindível na hora de ver um release, na hora de ter acesso a esse material de divulgação de um artista? Eu acho que a primeira coisa que eu diria para qualquer artista velho, procure sua identidade, porque seguir a coisa que está na moda, para mim, é o pior caminho possível e que boa parte tem feito, né? Isso está na moda, isso está fazendo sucesso, sei lá, você está no começo da carreira, você vai achar que você vai conseguir sucesso? Dificilmente, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem me incomodado muito, assim, artistas novos, porque, assim, eu fui num evento em Vitória nesse ano agora, não lembro que mês, e eu fiquei muito feliz, assim, de ver jovens criando, fazendo música, assim, pô, essa música não vai fazer sucesso, essa música não é o que está na moda. Eu sei que tem isso aqui, e tem mesmo, mas assim, me incomoda muito quando artistas novos já querem se enquadrar no modelo de mercado. Porque assim, é o momento que você tem que criar, que você está mais fértil, né? A mente está mais fértil quando você é jovem, e é o momento que você vai dar identidade ao seu trabalho, e aí sim você pode brilhar. Né? Você vai chamar a atenção, porque se você for na mesmice, beleza, você pode até ter lá seus seguidores, mas assim, você vai ser a repetição do que já está em evidência, dificilmente você vai brilhar, né? É a primeira coisa que me incomoda de muitos artistas novos, assim, eu acho que tem que buscar uma identidade, buscar ser criativo mesmo, não seguir os padrões. Eu acho que assim, tudo bem, você quer fazer música pop, faça música pop, mas dê sua cara pra sua música pop. Você quer fazer rock, tente dar sua cara, né? Porque aí eu acho que, eu pelo menos identifico assim, dá pra ver quem é criativo e quem não é. Tem um cara que faz, você falou de dicas, eu vou falar um artista... Era pra sua pergunta, mas já pode trazer o que é que você tem ouvido. Eu vou falar de um artista cearense que me chamou muita atenção, chamado Matheus fazendo rock. Ele disse que faz rock de favela. Você vai ver o show, você fica com a cabeça torta. Quem gosta de rock vai ficar, como assim, velho? Porque ele toca guitarra, mas não tem banda. O show que eu vi, pelo menos, não tinha banda. Acho que ele veio no Afropunk, salvo engano. Tocou no Afropunk, tocou recentemente também no Pelourinho. E quase toca no Radioca, mas o Afropunk ofereceu mais. Eles levaram. E assim, é muito... Tem uma identidade muito forte ali, porque é rock, é soul, é rap, é tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo você fica meio... O que é isso? Porque assim... Tem dançarino, mas não é coreografia, é meio que uma interpretação das músicas. É muito ousado. E não estou falando de gostar ou não, é criativo. Você pode não gostar, as pessoas podem achar o que for, mas é criativo. É um lugar que não é comum, você não tem aquilo em todo lugar. Então aí eu acho que chama atenção. Se ele vai fazer sucesso, se não vai, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele fique ali no meio no midstream, né, naquele meio do caminho. Mas assim, você vê de cara que tem uma criatividade ali. E quem tá ligado em música vai chamar a atenção dessa pessoa. Mesma coisa quando o Baiana surgiu, né? O Baiana de cara falou, velho, tem algo aqui, né? Que trazia uma música dançante, forte, com várias referências, com letras inteligentes, né? E não era letra inteligente cabeçuda, era letra pop. Era letra para as pessoas cantarem junto, mas cantando junto para falar de lucro, para criticar construção em praia. Então, assim, é possível, é possível você ser criativo dentro de uma lógica de mercado mesmo. Então, essa é a primeira coisa que eu diria para os artistas. Eu acho que, assim, outra que eu sempre falo é assim, é tentar se planejar. Não adianta você achar que... E isso é uma coisa muito presente nessas gerações mais novas, o cara que sei lá, faz a música num quarto, ele tem todas as ferramentas ali, ele faz a música, faz um disco, lança, pronto, já sou um artista. Só que assim, você tem que fazer show, é inevitável. Se você quiser crescer, você vai ter que fazer show, então você tem que se preparar para o show. E é uma grande diferença para gerações anteriores, né? Porque os artistas antes tocavam, ensaiavam, faziam shows, tocavam em qualquer rua, qualquer buraco os caras tocavam e experimentavam show, formatos, etc, para daí gravar.
Então, acho que tem uma diferença aí, né? Então, acho que o artista tem que fazer show, acho que e planejar isso. Não adianta também querer... lancei um single, lancei EP, quero tocar no festival. Velho, vai tocar. Vários artistas chegam pra mim, queria tocar no rádio. Eu falei, velho, você tem que existir na cena. Você tem que, né? E não é questão de ter público, não é de existir, é de fazer uma história ali, de chamar atenção, né? Pra você ser visto. A gente levou artistas muito novos, tipo Tangolomangos, era uma banda de rock muito nova e tocou no Radioca. Vírus tocou esse ano, um artista não é nem tão novinho, mas é novo. Então, assim, Fogo Pagou, a banda tocou 2 vezes em Salvador, um grupo de feira de meninas. Então, eu acho que você tem que preparar isso, essa trajetória. E não é exatamente preparar cada detalhe, não, mas sei lá, pô, eu quero esse ano de 2025, lancei meu disco, agora eu quero tocar nas casas de Salvador, ganhar público, e no final do ano começar a tocar em outras cidades, aí ano que vem tocar em outros estados e aí tentar festival, sabe? Você tentar fazer um planejamento de carreira é importante. Como eu vou atingir as pessoas, meu público? É só botar na internet e pronto? É só usar as regras de rede social que você fica preso ao algoritmo? Então acho que você tem que estudar um pouco, tentar entender e fugir de fórmula, né? Porque é uma disputa hoje brutal, é muita gente lançando música ao mesmo tempo, na Bahia então, que é muita gente criativa, né? Muita gente lançando música boa ao mesmo tempo, então é uma concorrência muito difícil mesmo, mas aí você tem que planejar, pensar cada passo, pensar tem uma coisa que eu entrevistei Nelson Motta uma vez, ele falou que, João Gilberto falou para ele uma vez assim, o importante é você saber para quem você toca, quem é seu público e onde ele está, mais ou menos isso, né? E é isso, né? Você tem que entender. Pô, você fez uma música, mas quem é que gosta daquilo? Vai ser o mesmo público de, sei lá, eu faço rap, meu público é o público de rap, é Black Alien, é Djonga ou é um público diferente? Ou é, sei lá, uma coisa mais experimental, ou é uma coisa muito mais pop? Então, acho que você vai identificando, né? E aí você vai, como é que eu atingo esse público? Como é que esses artistas trabalharam? Tem um estudo aí, né? E aí tentar ir atingindo o público e tentar crescer. Porque eu acho que tem uma ilusão que assim que é a mesma ilusão de antigamente. Antigamente a ilusão era uma gravadora vai me descobrir e eu vou bombar. Hoje minha música vai viralizar, vou entrar aí na rede social, no TikTok e vou bombar. Pode rolar? Pode, como podia rolar, mas assim, é 1 em 1 milhão, né? É muito difícil. Então, eu acho que assim, não achar que o único caminho é ficar rico e famoso e imenso sucesso, eu acho isso importante também. Quem desejar, boa sorte, mas é muito mais desafiador, né? Então, acho que você pode pensar, quero viver de minha música, é isso que eu quero, como é que eu vou fazer para viver de minha música, entendeu? Então, acho que tem caminhos assim, eu acho que não existe fórmula, não acho que existe assim, quem disser para ele, tô dando um curso de como... Não existe, velho. Porque, sei lá, Baiana System. Baiana System pra mim, é um exemplo para mim para várias coisas. Né? Baiana System é um grupo formado com Beto Barreto, que ele já tinha uma história quando a Timbalada, teve Lampirões, quer dizer, já tinha frequentado gravadora, já tinha frequentado o grande mercado. E ele queria fazer uma música, assim, botar a guitarra baiana em evidência, tocando outros gêneros que não o frevo, que era o que era mais tradicional. Então, assim, eu acho que nem ele pensava na dimensão que a coisa tomou. Assim, ele sonhava assim, eu vou ser a principal atração do Carnaval da Bahia, das novidades. Acho que ele não pensava exatamente nisso, né? Então, acho assim, ele criou, ele juntou ali uma turma, combinou bem, porque inicialmente nem era uma banda, era um coletivo que ele ia chamando, se você pegar o primeiro disco, Russo canta algumas músicas, mas não é Russo o vocalista, tem várias. Então, assim... E foi dando certo, e foi casando, o Russo combinou, casou de Russo, está num momento que sai ali do Ministério Público e entra, então assim, ele tinha outras bandas paralelas, essas coisas foram casando, então tem um imponderável aí que determina, né? Então você tem que estar pronto, assim, se não virar um baiano, se não virar um fenômeno, como é que você vai fazer? Você vai desistir? Eu acho que você tem que pensar nos meios termos, né? Em caminhos que não seja exatamente o maior sucesso do mundo. Como é que você se mantém nisso? Como é que outros fazem para se manter nesse mercado? Que não é fácil, também não acho que é uma coisa simples, não. Mas eu falo com muita tranquilidade, porque assim, jornalismo também não tá fácil, né? Fazer jornalismo não é uma coisa, sei lá, tirando o William Bonner, que trabalha na Globo, tirando esses caras que, e mesmo assim, não sei se é tão fácil assim. Para ele deve ser, mas para alguns, você vê casos recentemente aí que não tão fácil. Mas assim, eu falo com muita tranquilidade, porque você tem que encontrar caminhos, e foi o que eu encontrei também como jornalista, né? Fui fazer festival, fui ser DJ de festa e tal. Você vai encontrando caminhos para você se manter nessa lógica doida que a gente vive. Então eu acho que para o artista é muito isso, pensar o que ele é, que público ele tem, que tamanho ele quer,
se ele só quer fazer sucesso. Porque se ele só quer fazer sucesso, o desafio é maior e ele vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Agora, se a preocupação dele é fazer a música dele, é fazer a arte dele, ele tem que se preparar nesse mercado. Eu acho que é uma coisa importantíssima. A gente fez lá, eu tô na Rádio Educadora agora, a gente fez um encontro da música, foi bem legal. E teve umas participações, assim, muito de entortar a cabeça de artista, né? Foi massa. Porque tem uma coisa que é massa, assim, tem que frequentar as feiras. Agora, sim, você tá pronto para vender, para estar no mercado? Porque uma coisa é assim, lancei um single, lancei um EP e tô começando a fazer show. Então, assim, entenda que você não vai tocar em festival ainda. Mas aí você já tocou, já cresceu, já tô um pouquinho maior, já circulei. Quero circular fora, pô, vai nas feiras, vai entendendo esses outros mercados, essas outras possibilidades, para ir abrindo o leque, né? Então, acho que esses caminhos são importantes. Perfeito. Pra gente encerrar, você falou David Gege, falou Matheus fazendo rock, mais o nome de quem tá dessa nova cena contemporânea da música baiana e brasileira que tá na sua playlist. Eita. Eu acho que tem muita gente, vou tentar. É difícil filtrar assim, mas sei lá, eu gosto muito de uma banda chamada Bulgarins, uma banda de rock, que eu gosto muito, uma banda de rock psicodélico de Goiânia, que é muito criativa. Eu acho que aqui tem uma cena nova, muito legal de cantoras. Suede Nunes, que lançou um trabalho bonito. Eloá Monteiro, que lançou um disco que me surpreendi muito, eu achei muito bonito. Um disco que eu acho que não vai ser falado, infelizmente. Mas é um disco bonito, porque assim, o samba tá em voga, mas eu sinto muito falta de compositores, de novas músicas. E ela tem uns sambas ali bem legais. Assim, eu acho que tem Raquel Reis, que eu acho... Raquel Reis eu acho... uma preciosidade, assim, eu acho que ela sofreu um pouco porque ela entrou num hype muito rápido, ela nem tinha um show tão consolidado, mas ela é uma grande compositora, faz letras bem feitas, assim, tem a manha da música pop sem cair no lugar comum. Eu acho ela uma artista bem interessante, eu acho que ela tem tudo para crescer, e eu acho que tem alguns artistas que se o mundo fosse justo e se o mercado não fosse tão ingrato, já estariam tocando, a mãe da gente, as nossas tias estavam ouvindo sendo fã, que é a Juliana Linhares, que é uma menina incrível, faz um show espetacular, que ela tá furando a bolha. Tem Josiara, que eu acho um fenômeno. Tem Giovanni Cidreira, que eu acho um monstro, eu acho um cara... Acabou de lançar um disco incrível. Acabou de lançar um disco que é bem interessante, como até um disco que ele canta a música dos outros, ele dá a cara dele total. Então, eu acho que é isso, é o que eu tava falando, né? Giovanni tem a cara, você vai ouvir Giovanni e ele dá a cara dele na música. Perfeito. Se ele vai ser famoso, rico, eu acho que ele quer. Mas assim, a preocupação dele primeiro, com certeza, é fazer o trabalho dele, né? Então tem que ser isso. Você quer viver da música, fazer música, eu acho que é isso. Luciano, obrigado demais pela sua presença, pela sua participação. Foi uma honra conversar com você, falar sobre esse universo da música, entender um pouco mais do que é que tá por trás do trabalho do El Cabong e do Radioca. Foi realmente uma delícia. Obrigado. Massa, obrigado. Tamo às ordens. E aí, para agradecer, lembrando que esse podcast é realizado pela Joy Entretenimento e pela Da House Company, com patrocínio da Devassa e da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura da cidade. Obrigado e até mais.